Então, continuando falando da revolução, da terceira revolução industrial, né? Como eu já tinha falado, na primeira fase, a gente vai falar agora dos países. Na primeira fase da terceira revolução, limitou-se somente à Inglaterra, tá? Na primeira fase, a Inglaterra que estava ali nessa liderança dessa revolução, né, de mudanças. Na segunda fase, né, como teve o avanço tecnológico, começou a se expandir para outros países da Europa e na parte ocidental, né, da Europa Ocidental. Até que na terceira fase alcançou-se países como Japão, Alemanha, Estados Unidos, depois veio se espalhando posteriormente para todo o mundo, tá? Na fase da terceira revolução industrial, é importante, eu acho que é válido também eu citar aqui, que compreendeu-se no período da pós-Segunda Guerra Mundial, lembra que eu estava falando? Pós-Segunda Guerra, muitos países encontravam-se devastados, né, por causa da guerra. Os Estados Unidos, com o Plano Marshall, ele ofereceu ajuda financeira a esses países que buscavam, né, voltar a se desenvolver e eles se consolidarem também como grandes economias, priorizando setores de educação e tecnologia. Porque aí eles começaram a se reerguer com essas ajudas, tá? A Revolução Industrial também representou um período iniciado na Europa, como eu tinha dito lá, né, Inglaterra, especialmente na Inglaterra, né? E aí, o que ele veio? Inúmeros avanços que vem acontecendo, eles foram agregados ao sistema produtivo. E isso, o que aconteceu? Isso veio revolucionar a indústria. E aí, consequentemente, fez o quê? Crescer o avanço produtivo, né? Se eu tô indo, eu venho revolucionando, eu venho mudar, eu cresço o avanço produtivo e automaticamente o desenvolvimento econômico, né? Se eu tenho maior produção, minha economia aumenta também e vice-versa. E aí, nesse período, antes de estar limitado aos ingleses, né, nessa fase, alcançou outras nações, como eu falei, né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, e mais tarde veio alcançar ao mundo todo. Então, nós podemos dividir a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, né, na verdade, a Revolução inteira, vamos dizer assim, como? Primeira Revolução, né? A primeira, a segunda, a terceira, ainda tem a quarta revolução, tá? Então é válido eu falar aqui que esse período não teve rupturas, não teve quebras, tá? As fases, elas representavam apenas os avanços que iam alcançando. Não é porque eu estava na terceira que eu esqueci o que eu tinha feito lá na primeira. Porque algo da primeira ainda estava sendo conservado na terceira. Vocês estão entendendo? É uma situação de só indo melhorando. Mas tem outras situações que não foram alcançadas, continuam naquele patamar da primeira. Ah, a indústria automobilística lá na primeira, ela fazia assim, 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 e vem dando certo até hoje. Chegou na terceira, a gente ou vai aprimorar ou vai continuar com essa evolução que já tinha. Entendeu? Então não teve ruptura. Ah, não, a terceira revolução quebrou a segunda, que quebrou a primeira. Não teve isso. Era, na realidade, uma coisa de falar assim, pô, isso aqui tá assim, eu posso melhorar cada vez mais, né? Então era nessa situação, não era de romper, de não acontecer mais, de não ter. Porque as fases, elas apresentaram avanços alcançados contra a evolução na tecnologia. Como a tecnologia ela vinha aumentando. E as invenções que vieram mudando o modo de viver das civilizações, da sociedade. Elas vieram o quê? Modificando o modo de vida das pessoas, tá? Então, quando a gente fala de quarta revolução, que não é o caso aqui, eu só vou dar uma imprimida, porque a gente está falando só da terceira, a quarta revolução, ela já vem caracterizada pelo quê? Pela criação dos robôs, que foram inseridos o quê? No processo político. A maquininha que você vai lá, a urna, né, eletrônica, né, o processo que já chega direto, computa tudo certinho. Então, ela vem trazendo mais essa parte de revolução, a era dos robôs, que fazem mais várias outras coisas. Eu não vou entrar tanto porque a gente está falando só até a terceira revolução, mas só para vocês entenderem. Não anulou a terceira, não teve ruptura na terceira, tá?
Porque muitos falam que a quarta revolução, ela também é conhecida como indústria 4.0, tá? Ou seja, é a fase que representa o segundo Fórum Econômico Mundial, tá? Então, foi a transição de avanços tecnológicos que vivenciamos na terceira revolução e nos sistemas relacionados à revolução digital. Então, começou a ter certas situações que a gente faz até mesmo no celular, que são digitais, que começaram a, o quê? A imprimir além da terceira revolução, onde entraram em casa o robô. Porque, por exemplo, você vai fazer um cadastro na internet de alguma coisa, tem que cadastrar lá. Eu não sou robô, você tem que clicar e dizer, aí eles botam a figurinha, onde tem a bicicleta? Você clicar no botãozinho para dizer que você não é robô. Você, a gente não tinha isso antes. Mas por quê? Na quarta revolução nós já chegamos na revolução dos robôs, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com a terceira revolução. Falei das consequências, falei dos países, falei do avanço e tudo mais. Entrou um pouquinho na segunda, porque acabando a segunda para entrar a terceira. E eu entrei um pouquinho na quarta, só embasei um pouquinho a quarta para vocês entenderem. Quando eu falei que não tem ruptura entre elas, não tem corte entre as revoluções, tá ok? Continuando, ouvindo meus áudios, prestando atenção, dá para parar, né? Dá para poder áudio, desculpa, minhas videoaulas, dá para parar, dá para pausar, ir novamente, escutar, passar para o meu caderno resumido, tá? Não precisa escrever exatamente, eu vou escrever o que a tia tá falando, a tia falou, não, você tá escutando, você entendeu, você passa pro papel, isso é resumo, tá? Claro, eu já dou uma aula resumida, não tanto, né? Porque mais de meia hora de aula não é uma aula resumida, porque o professor tem 40 minutos na escola, 40, 45 minutos, né? Ou 50, mais ou menos isso, dependendo da grade escolar, vamos dizer, 50 minutos de aula, ele não fica 30 minutos falando direto. Ele vai corrigir, ele vai olhar, ele vai fazer chamada, parar a turma, e aqui a tia fala direto. Então aproveitem isso, tá? Aproveitem. E aproveitem isso também, quem vai fazer concurso, quem vai fazer Enem, fazer concurso, que isso são matérias que caem em concurso. Então, se vocês prestarem atenção, quando eu venho aqui, eu venho dar uma aula resumida, mas falando de tudo. Eu não fico assim, acesse meu canal, dê like, isso aí é com vocês. Porque o meu objetivo não era esse. Meu objetivo quando eu fiz esse canal, que eu já tenho esse canal há muito tempo, na verdade o objetivo dos meus antigos alunos, ex-alunos, era que eu, quando eu estivesse dando quadro, como eu faço aqui, né, vocês me pedem a explicação, vem pro quadro, que gravassem essa aula, eu jogasse e fizesse um canal dessas aulas. Eles queriam mesmo canal, que na época eu lembro, tinha, se você tiver não sei quantas visualizações, não sei o quê, mas eu não entrei nessa vibe. E agora, graças a Deus, veio essa lembrança. E graças a Deus, por quê? Porque eu consigo mandar para vocês a videoaula com mais tranquilidade. Demora um pouquinho para carregar, mas não tanto quanto antes, vocês conseguem ter o acesso. E pelo canal, todos os alunos do quarto ao ensino médio e preparatório conseguem ver todas as aulas. Então, de repente, viu lá a fração. Caramba, eu nem lembro mais disso. Deixa eu dar uma olhadinha nessa aula. Você relembra. Sujeito, isso. Ih, caramba, se passou, não lembro. Você relembra, ok? Um beijo.